Missionária Silvia, pastora Dicilene, lá atrás, Deus abençoe, em nome de Jesus, sua família. Aqui do meu lado, o pastor Marcelo, Deus abençoe, pastorzão. Sabia que o senhor tocava tão bem desse jeito? Glória a Jesus. Meus irmãos, 2 Reis, capítulo 5, para quem não me conhece, sou o pastor Marcelo, também sou pastor presidente do ministério pequeno, né? A casa é humilde, e nós estamos ali no bairro Terra Nova, fazendo a obra de Jesus. E eu já prego a minha vida já faz 15 anos, né? Praticamente todo o Amazonas e alguns estados do país já. Mas quando a gente passa para pastorear uma igreja, porque Deus me tirou da itinerância, já vai fazer uns 3 anos para 4 anos que a nossa igreja existe, a gente parece que sofre ao pregar de novo para um povo que não é nosso. Por quê, pastor? Porque a minha igreja lá tem uma pegada. Amém? Cadê os pais dessa criança para segurar essa criança? Amém? Então fica difícil, né, pregar quando é com outro povo. Então nós temos que ir aqui na direção de Deus com todo o carinho possível para ministrar a palavra de Deus, né? E para mim, com certeza, sempre vai ser uma alegria. 2 Reis, capítulo 5, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Jaine, que está ali embaixo. Essa loura linda que Jeová me deu aí, né? Todos acharam? Diga amém. Agora sim, agora você fica de pé para lermos a palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A maior reverência não é você só ficar de pé. A maior reverência na hora da palavra não é só ler a palavra de pé. Não adianta ler a palavra de pé e passar o culto inteiro conversando na hora da palavra, né? 2 Reis, capítulo 5, todos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, né? Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, diga glória a Deus, porém leproso. E saíram todas as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao seu serviço ou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: quem dera que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, ou para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, diga comigo, homem de Deus, mais uma vez, 1, 2, 3. E sucedeu que, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasga as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa do profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, diga comigo, um mensageiro: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Diga comigo, vai. Diga, lava-te. Mais uma vez. Diga, lava-te. 1, 2, 3. Vai e lava-te 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes no Jordão, e a tua carne te
te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Preste atenção que você vai entender o porquê eu estou fazendo essa leitura extensiva. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa, uma grande coisa ou algo muito difícil, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Diga comigo: lava-te. Mais uma vez, diga: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha o que diz o versículo 14. Repare bem o versículo 14. Então desceu e mergulhou. Diga: mergulhou. Amém. Você pode agora se assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas bem alegre que ele merece. Senhoras e senhores, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os vossos corações. Eu vinha orando dentro da van do meu amigo que trouxe a gente lá de casa, que até pedi que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E eu vinha orando pedindo de Deus uma palavra. Aí alguém me pergunta e pode me dizer: pastor, o senhor não orou em casa? O senhor não pediu de Deus uma palavra em casa? Queridos, deixa eu te contar algo que eu aprendi no decorrer desses 15 anos pregando a palavra de Deus. Durante esse tempo eu fui uma pessoa que em casa eu preparava uma palavra, lia, pegava meus livros de teologia, pegava história, o contexto histórico, o contexto cultural, para trazer uma linda e uma poderosa palavra. Só que eu cansei de muitas das vezes preparar uma palavra em casa e chegar em casa, ou melhor, na igreja, e quando eu entrar na igreja, Deus mudar toda a mensagem e eu ficar com cara de mané em cima do altar e dizer: Deus, por que o Senhor mudou a mensagem? O Senhor cansou de me dizer: porque você preparou a mensagem, não foi eu que preparei a mensagem. Então, nesses 15 anos, Deus me deu um dom para pregoar a palavra de Deus. Eu hoje já li a Bíblia 10 vezes, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, porque eu gosto muito da Bíblia. Eu sou uma pessoa que amo ler, eu gosto de estudar, entro na internet, vejo estudos. Então, o meu desejo, a minha fome pela Bíblia me resultou em ler ela algumas vezes. Então, agora eu aprendi, Deus me deu a capacidade de entrar em uma igreja e pregar uma palavra onde quer que eu abrir a Bíblia Sagrada. Só que aprenda uma coisa: eu prefiro chegar, senhoras e senhores, na igreja e falar aquilo que Deus quer falar para você, do que eu falar algo que eu queira falar para você. Por isso, pega na mão do irmão que está do seu lado, diga para ele ou para ela: a palavra nessa noite está vindo do coração de Deus. Aleluia, aleluia. Olhe para cá e preste atenção. Deixa eu introduzir agora aqui a minha mensagem. Quando nós olhamos, senhoras e senhores, para o livro de 2 Reis, capítulo de número 5, nós percebemos que o capítulo de número 5, senhoras e senhores, ele traz uma história poderosa, uma história a qual está se referindo a 3 personagens aqui. Primeiro personagem é, no caso, o próprio Naamã. Segundo personagem, uma menina, que diz a Bíblia que essa menina trabalhava para a mulher de Naamã. E o terceiro personagem, o profeta Eliseu. Olhe para cá e deixa eu falar algo para os irmãos aqui. Quando nós olhamos para o capítulo 5, repare que o capítulo 5, o escriba que escreveu o capítulo 5, ele dá muita ênfase para a pessoa de Naamã, para quem era Naamã. Ele começa dizendo: Naamã, rei, capitão dos exércitos da Síria, homem muito valoroso diante do seu Senhor. Ou seja, esse homem não era um qualquer, esse homem não era pequeno, esse homem tinha conteúdo, esse homem tinha bagagem para falar diante do rei da Síria. Ora, quem era a Síria naqueles dias? Naqueles dias, a Síria era a segunda maior potência até então, depois de Israel, porque primeiro vinha a nação poderosa de Deus, chamada Israel. Só que olhe para cá, depois da nação de Israel, diz a Bíblia que a Síria, senhoras e senhores, era uma nação poderosa, aonde eles entravam, ganhavam batalhas, onde eles entravam, conseguiam conquistar a terra, onde eles se levantavam contra inimigos, Deus dava a vitória. Através de quem Deus dava a vitória? Através de um homem chamado Naamã. Diz a Bíblia que por intermédio dele, Deus dera muitas vitórias a
através de Naamã para os exércitos da Síria. Sabe o que eu aprendo? A primeira coisa com essa palavra aqui é que Deus, quando Ele quer dar vitória para uma família, para uma casa, para uma igreja, só basta um homem, uma mulher se pôr na brecha, uma pessoa se pôr na posição. Deus não conta com muita gente, Deus somente conta com alguém que diga: Senhor, eu estou aqui ao teu dispor. Aleluia. Será que você pode levantar já a sua mão e dizer: Senhor, eu estou aqui ao teu dispor? Aleluia, aleluia. Olhe para cá e deixa eu trazer uma palavra ao seu coração. Diz a Bíblia que por intermédio desse homem e dos seus exércitos, Deus dava muitas vitórias para esse homem chamado Naamã. E olhe para cá, sabe qual era a posição dentro do exército sírio que Naamã possuía? Ele era capitão dos, repare bem, ele não era capitão do exército, ele era capitão dos exércitos, ou seja, aonde houvesse, senhoras e senhores, uma base militar, onde houvesse uma junta militar, ali ele comandava. Ele tinha muito poder, ele tinha muita autoridade, era um homem que se aparecia diante do rei e conversava com o rei da Síria cara a cara. Só que mesmo, senhoras e senhores, ele tendo toda essa bagagem, ele tendo todo esse peso, havia um problema gravíssimo nele que você sabe bem qual era. Eu imagino, senhoras e senhores, esse homem chegando na sua casa, limpando as suas armaduras, tirando suas armaduras, melhor dizendo, tirando as indumentárias de capitão, indo para dentro do banheiro, tomando um banho e olhando para aquela carne cheia de lepra, olhando para aquela carne cheia de carne que não tem mais sentido. Eu imagino ele comparecendo agora diante do espelho, e diante do espelho ele vendo aquele espectro que está na frente dele. Eu imagino a sua mente entrando em conflito, dizendo: o que é que eu fiz para merecer isso? Como é que pode eu ser um capitão e essa praga vindo sobre a minha vida? Quantas das vezes, senhoras e senhores, nós falamos isso para Deus, olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu sou um homem de oração, Senhor, eu sou um dizimista, Senhor, eu oro pela minha família, Senhor, eu estou todo dia na igreja, por que essa praga só acontece comigo? Existem coisas, senhoras e senhores, que não vai ter explicação. Existem coisas, senhoras e senhores, que Deus não vai descer do céu te explicar agora. João capítulo 13, versículo 7 diz: o que eu faço agora não sabes tu, mas tu entenderás depois. Ou seja, tem coisa que você pode não estar entendendo. Está tudo difícil, pastor, está tudo trancado, eu sei, calma.